Graça e paz, queridos amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa live essa que tem o intuito de compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Evangelho esse que é o poder de Deus para salvar, curar e libertar e consolar a todo aquele que crê. Então seja bem-vindo à nossa live e que o Eterno possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. E o tema ao qual nós estaremos tratando nessa live tem a ver com a origem de Satanás e dos demônios. E essa live, ela é a conclusão das lives anteriores, onde nós abordamos o tema da possessão demoníaca. Então, na nossa primeira live, nós falamos sobre as distinções entre a falsa e a verdadeira possessão demoníaca, como discerni-las e como nós deveríamos combater as forças espirituais do mal. Na nossa segunda live, nós falamos sobre, eu fiz a exposição do texto de Marcos 5, que fala acerca ali do endemoniado gadareno, uma vez que eu havia usado o texto de Marcos como base para falar sobre o tema da possessão demoníaca. E hoje nós vamos estar concluindo essa série de mensagens falando acerca da origem de Satanás e dos demônios, uma vez que nós devemos saber contra quem nós estamos batalhando, né? Quem são esses espíritos malignos que estão aí roubando, matando, destruindo, escravizando as pessoas, né? Contra quem nós devemos lutar? Então, eu vou estar falando aqui sobre a origem de Satanás e dos demônios. Queridos, a palavra do Senhor nos diz ali, no Salmo 33, verso 9, que Ele, o Senhor, falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Então, a palavra do Senhor nos diz que tudo o que existe veio à existência porque no princípio o Criador, Deus, criou os céus e a terra. Então o Senhor criou a terra, o Senhor criou os mares, o Senhor criou as estrelas, Ele criou as galáxias, Ele criou esse universo material, mas não só isso, o nosso Deus também Ele criou o universo espiritual e Ele também criou seres espirituais, seres dotados de sentimento, vontade, intelecto. Então, como Criador de todas as coisas, o Senhor criou também o anjo, que mais tarde seria chamado de Satanás ou Diabo. A palavra Satanás, querido, vem do hebraico Satã e significa o adversário. Enquanto que a palavra diabo, é uma palavra de origem grega, diabolos, que significa o acusador. Portanto, amados, os nomes Satanás e Diabo seriam mais títulos, seriam mais títulos do que necessariamente os nomes deste ser. Então, este ser ao qual nós estamos lutando, ele é o adversário, ele é o Satanás, ele é o diabo, ele é o acusador. Então, os nomes Satanás e Diabo são títulos, são mais propriamente títulos do que necessariamente os nomes deste ser. Existe uma tradição bem antiga, que diz que o nome deste ser de luz, que posteriormente virou Satanás e Diabo, o nome dele seria Lúcifer, E é uma tradição, uma tradição que surgiu aí através do padre Jerônimo, que vem ali de uma expressão que está ali no texto de Isaías 14:12. A palavra do Senhor nos diz ali em Isaías 14:12, Um texto que geralmente é atribuído a Satanás.
E a palavra do Senhor nos diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Então, como é que surgiu o termo Lúcifer? O termo estrela da manhã, descrito aqui em Isaías 14:12, foi traduzido pelo padre Jerônimo para Lúcifer, na versão latina da Bíblia, conhecido como Vulgata Latina, uma versão das Escrituras, uma versão latina, que surgiu aí por volta do final do século IV, início do século V. É a Vulgata Latina, uma tradução do hebraico para o latim. Então esse padre chamado Jerônimo, ele traduziu a expressão estrela da manhã para Lúcifer. Então o texto ficaria mais ou menos assim: como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Então, amados, esse termo é mais uma tradição cristã, porque não há base bíblica para se afirmar que o nome de Satanás, antes da sua queda moral, antes do seu pecado, seja Lúcifer. Não há base bíblica para isso. Isso é uma tradição cristã criada aí por volta do final do século IV, do século V, pelo padre Jerônimo, aonde ele traduziu o termo estrela da manhã para Lúcifer, na tradução conhecida como Vulgata Latina. Então, amados, este ser que nós estamos lutando, ele é o adversário, ele é o acusador. E existe um detalhe interessante, a tradição judaica, mais precisamente o Talmud, que seria aí um comentário acerca da lei e dos costumes judaicos. O Talmud nos diz que o nome desse ser, o nome original desse ser, que posteriormente seria chamado de Satanás, o nome dele seria Samael, que significaria o veneno ou a ira de Deus, pelo fato de que este ser, em algumas ocasiões, executa a ira de Deus, o juízo de Deus sobre os pecadores. Então, amados, como é que essa criatura, como é que essa principal criatura de luz, ele se tornou o inimigo de Deus e da sua criação? Qual foi o pecado que esse ser cometeu? O que aconteceu que o fez se tornar esse ser tão maligno, cuja fixação é matar, roubar e destruir? Queridos, a passagem mais clara que nós temos nas Escrituras a esse respeito se encontra ali no texto de 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 6. E nesse texto, o apóstolo Paulo, falando ao jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo nos diz que digna é esta afirmação: se alguém deseja ser pastor ou bispo, deseja uma nobre função. E o apóstolo Paulo então fala das qualidades que um pastor deve ter, O apóstolo Paulo diz que um bispo ou um pastor deve ser hospitaleiro, não pode ser alguém amante do dinheiro, não pode ser um beberrão, não pode ser um homem violento, tem que ser um homem de uma só mulher, um homem que crie filhos no caminho do Senhor. Então ele descreve ali uma série de qualidades que um bispo ou um pastor deve ter. Então Paulo está falando ali ao jovem Timóteo sobre a questão da ordenação ao pastorado. E dentre as características que um pastor deve ter, o apóstolo Paulo diz que o pastor, ou o bispo, ele não pode ser neófito, ou seja, ele não pode ser recém-convertido, ele não pode ser alguém novo na fé, para que ele não se ensoberbeça, para que ele não fique orgulhoso e caia na mesma condenação em que caiu o diabo.
Então o apóstolo Paulo aqui nos mostra, né, em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 6, que o pecado que levou Satanás à ruína foi o pecado de orgulho. Porque ele diz, né, que aquele que quer ser pastor ou bispo não pode ser neófito, não pode ser novo convertido, não pode ser alguém novo na fé, porque essa pessoa pode se orgulhar por causa da sua posição, por causa da sua autoridade. Ela pode se orgulhar vindo a cair na mesma condenação em que caiu o diabo. Então o apóstolo Paulo nos diz que o pecado que levou este ser de luz à ruína foi o seu orgulho. E o interessante, amados, o interessante é que quando nós observamos a natureza humana, nós percebemos que muitos indivíduos não sabem lidar com o poder. Então, um indivíduo que recebe muito poder, muita influência, muita fama, muito prestígio ou muito dinheiro, esse indivíduo, por causa da sua posição, por causa do seu poder, ele tem uma tendência muito grande a ficar soberbo, a ficar orgulhoso, né? E a depender cada vez menos de Deus, né? Então, amados, esse ser de luz, que posteriormente foi chamado de Satanás e de diabo, esse ser, ele se encheu de orgulho, ele se encheu de soberba, pela posição que ele desempenhava no reino de Deus, né? Então o apóstolo Paulo, ele fala acerca da ruína de Satanás. Jesus também menciona em João 8 que Satanás não permaneceu na verdade. Então o Novo Testamento fala da queda moral de Satanás, né? Que ele realmente cometeu um pecado, que ele se ensoberbeceu, ele ficou cheio de orgulho. Então o Novo Testamento afirma isso. Contudo, amados, o Novo Testamento não nos dá maiores informações a respeito. Então, o Novo Testamento diz que houve uma queda moral, houve um pecado que esse ser cometeu, que foi o orgulho. Contudo, o Novo Testamento e as Escrituras não nos dão mais detalhes a respeito disso. Mas alguém poderia argumentar, né? Dizendo, mas e os textos de Isaías? Os textos de Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 15. E o texto de Ezequiel, no capítulo 28, verso 12 ao 19. Será que esses textos não falam acerca da queda de Satanás? Né? E o texto de Isaías, né, que foi o texto que nós lemos no início, eu vou estar lendo aqui para os amados, né, Isaías capítulo 14, verso 12 ao verso 15. A palavra do Senhor diz, né? Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Seol, né? Mas as profundezas da morte, você será levado, irá ao profundo do abismo. Então, muitas pessoas usam esse texto aqui de Isaías, no capítulo 14, né? Para tentar explicar, né? Para tentar contar a história acerca da ruína, né? Da queda de Satanás. Então, esse texto aqui, né, juntamente com o texto de Ezequiel 28, é usado para poder construir essa doutrina, né? A doutrina aí da queda de Satanás. Contudo, amados, né, contudo é interessante nós afirmarmos que quando nós lemos o contexto dessa passagem, quando nós lemos os versículos anteriores e os versículos posteriores, nós entendemos que
a descrição aqui dessa queda não é uma referência a Satanás, mas é uma referência ao rei de Babilônia. E isso se encontra ali nos versos 3 e 4, aonde a palavra do Senhor diz: no dia em que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que você foi imposto, você zombará assim do rei da Babilônia. Então, essa descrição, né, desse indivíduo orgulhoso, né, que caiu dos céus, que foi atirado à terra, que dizia em seu coração, a palavra de Deus nos diz que isso aqui é uma referência ao rei de Babilônia. É um rei humano. E isso fica muito claro ali no versículo 16 e 17 da mesma passagem, aonde o profeta Isaías continua afirmando, né? Os que olham para você admiram-se da sua situação e ao seu respeito ponderam: é esse o homem? Olha aí, é esse o homem que fazia a terra tremer, que abalava reinos, que fez do mundo um deserto, que conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Então o texto de Isaías, amados, está se referindo aqui ao rei de Babilônia e não a Satanás. Mas alguém poderia argumentar dizendo, né, que esse texto seria um texto de dupla referência, ou seja, poderia ser aplicado tanto ao rei de Babilônia quanto a Satanás em sua queda, em seu orgulho. Então essa é uma interpretação, né, moderna e muito antiga, onde muitos teólogos argumentam que o texto de Isaías 14 seria aí um texto de dupla referência, ou seja, poderia ser aplicado tanto ao rei de Babilônia quanto a Satanás. Contudo, amados, embora essa seja uma ideia, uma interpretação interessante, o fato é que não existe base bíblica para sustentar essa ideia. Né? Não há nenhuma base no Novo Testamento, nenhum autor das Escrituras, ao se referir a Satanás, usam esse texto aqui. Então, esse argumento de que esse texto é uma palavra de dupla referência, isso aí é mais uma construção teológica. Né? É uma tentativa de construir, né, a doutrina ou a história da queda de Satanás. Mas a Bíblia não conta essa história. Né? A Bíblia afirma a queda de Satanás, mas as Escrituras não contam essa história. Então eu entendo aqui que o máximo que nós poderíamos afirmar é que o rei de Babilônia, à semelhança de Satanás, se orgulhou, né? Se ensoberbeceu, e isso o levou à ruína. Então, o rei de Babilônia seria aí um tipo de Satanás, né? Alguém que se assemelha a Satanás, né? Por causa do seu orgulho. Mas o texto em si não se refere a Satanás, mas sim ao rei de Babilônia. Então, Isaías usa uma linguagem exagerada, né? Isaías usa uma hipérbole, mas simplesmente para se referir, né? Para se referir à queda do rei de Babilônia. Então ele exagera um pouquinho na linguagem, dizendo, né, que ele caiu do céu, que ele, né, foi atirado à terra. Isso é uma hipérbole, é uma linguagem exagerada, né, para se referir ao fato de que esse rei tinha muito poder, mas o orgulho acabou levando ele à ruína. Então o mesmo também pode ser dito acerca de Ezequiel, no capítulo 28, verso 12 ao 19. Né? Ali é uma referência ao rei de Tiro. O rei de Tiro, né, que em seu orgulho acabou então experimentando queda, experimentando a ruína. Então eu não vejo como sendo referências a Satanás, mas entendo que tanto o rei de Tiro quanto o rei de Babilônia são pessoas que se assemelham a Satanás no sentido de que se orgulharam, se ensoberbeceram. E a soberba acabou levando esses reis à queda. Né? A soberba acabou levando esses reis à ruína.
Então, volto a repetir, né? O Novo Testamento afirma a queda de Satanás, mas o Novo Testamento não desenvolve essa ideia, né? A história, os detalhes, como é que aconteceu, como é que o diabo ficou soberbo, o que ele fazia no céu, né? Como é que ele foi criado, como é que era o relacionamento dele com os anjos. Essa história não é contada nas Escrituras, né? O que a gente tem é apenas a afirmação de que o orgulho o levou à queda, né? E de que ele acabou, né, convencendo uma parte dos anjos a segui-lo, né? Então, isso é muito claro ali em Apocalipse, né? Então, como é que Satanás, como é que esse ser de luz, ele conseguiu enganar a terça parte dos seres angelicais? Então, amados, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, Satanás ele é comparado a um grande dragão, né? Um grande dragão vermelho, cuja cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E quando nós lemos ali o capítulo 12, a gente acaba percebendo que esse grande dragão, ele tem os seus anjos, né? Ele tem anjos que estão ao seu serviço. Então isso nos dá a entender, né, que quando o Apocalipse nos diz que Satanás, o grande dragão, ele arrastou, né, com a sua cauda um terço das estrelas dos céus, né, isso dá a entender que ele fez uma rebelião, né, e ele conseguiu convencer, né, um terço dos anjos a segui-lo. Porque o restante da passagem menciona, né, uma guerra, uma batalha espiritual, né, e ali é mencionado Satanás e os seus anjos. Também é interessante afirmar que Jesus, em Mateus, no capítulo 25, verso 41, né, Jesus nos diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, mais uma vez, a gente tem ali a menção ao fato de que Satanás ele tem, né, seres espirituais, seres angelicais que estão ao seu serviço, né? Ele não está sozinho, ele tem um exército de hostes, né, de seres celestiais, angelicais, que foram enganados, que foram seduzidos por ele e que estão ao seu serviço. Mas como é que ele conseguiu, né? Como é que ele conseguiu enganar esses seres angelicais? Porque esses seres estavam na presença de Deus. Esses seres foram criados puros, né, santos, viam a glória de Deus, estavam ali na presença de Deus. Então, como é que Satanás ele conseguiu enganar, né, uma parte desses seres espirituais? Esses seres angelicais não são perfeitos? Então, se são perfeitos, como é que podem ser enganados? Então, nós devemos afirmar, amados, que perfeição absoluta só Deus tem, né? Só Deus é perfeito de modo absoluto, né? As criaturas de Deus foram criadas com uma perfeição relativa. Tanto os anjos como os seres humanos, né, no caso Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles foram criados perfeitos no sentido moral. Ou seja, eles foram criados sem maldade no coração. Eles foram criados eles tinham uma natureza pura, uma natureza santa, uma natureza sem pecado. Agora, isso não significa que eles eram perfeitos no sentido absoluto. Então, os seres angelicais, eles são dotados de sentimento, eles são dotados de vontade, eles são dotados de inteligência. E a palavra de Deus nos diz, amados, que esses seres espirituais, né, parte desses seres decidiram voluntariamente, conscientemente, eles decidiram seguir a Satanás em sua revolta, em sua rebelião contra Deus. Né? A palavra de Deus não conta essa história, né? Como eu já disse, simplesmente afirma que isso aconteceu, mas não conta os detalhes dessa história. Mas, sem dúvida alguma, né, a gente pode afirmar que Satanás, de maneira sorrateira, né, ele começou a circular ali entre os anjos e ele começou a semear
ele começou a plantar ali sementes de dúvida em relação ao caráter de Deus, dúvidas em relação a respeito da liderança de Deus. Ele começou semeando, né, discórdia, falsidade, né? Começou a lançar ali sementes de dúvida, sementes de descontentamento em relação à liderança de Deus, ao mesmo tempo em que esse ser exaltou as suas qualidades, as suas virtudes, né? E com certeza, amados, ele insinuou, ele atacou o caráter de Deus. Isso é algo que nós não devemos ter dúvida quanto a isso. Ele atacou o caráter de Deus, ele afirmou que Deus era tirano, que Deus era egoísta, que Deus era egocêntrico, né? Que as leis de Deus acabavam restringindo a liberdade das suas criaturas, né? Que as leis de Deus acabavam restringindo a liberdade e a felicidade das criaturas, né? Então, Satanás, com a sua sagacidade, com a sua esperteza e com o seu poder de convencimento, amados, ele foi capaz de persuadir, ele foi capaz de enganar, ele foi capaz de seduzir um grande número de anjos que se uniram a ele em sua rebelião, formando assim o império das trevas. Então este ser chamado de Satanás, queridos, é um ser muito inteligente, é um ser muito sagaz, é um ser capaz ele foi capaz de enganar anjos, ele foi capaz de enganar seres espirituais que estavam próximos de Deus, ele foi capaz de seduzi-los. Então imagine o que esse ser não é capaz de fazer com um ser humano. Um ser humano que não conhece a palavra, um ser humano que não conhece as escrituras, um ser humano que não conhece a Deus. Então, se Satanás foi capaz de enganar anjos, amados, então ele é capaz de enganar de maneira fácil um ser humano que está longe de Deus, um ser humano que não conhece a palavra, um ser humano que não conhece as escrituras. Então, Satanás é um ser sagaz, é um ser astuto, é um ser muito inteligente. E é importante nós lembrarmos, irmãos, que quando Satanás faz essa rebelião, ele se afasta do reino de Deus. Ele cria o império das trevas. Mas ele somente foi expulso do céu a partir da ascensão de Cristo. Então, quando Satanás fez essa rebelião, ele não foi expulso, como muitas vezes nos é ensinado. Porque o texto de Apocalipse 12, que nos fala da guerra espiritual, que Satanás, né, então foi lançado do céu, se você for estudar esse texto, né, em seu contexto, você vai ver que aquela guerra espiritual acontece logo após a subida de Cristo ao céu. Então, quando Cristo morre, quando Cristo ressuscita e quando Cristo sobe ao céu, quando Cristo se assenta à direita de Deus Pai, então a palavra diz que houve batalha no céu. Que Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, e o dragão e os seus anjos não prevaleceram. Acabaram perdendo o seu posto de acusador, né? Satanás era chamado de o acusador dos irmãos. Então ele tinha acesso à presença de Deus no Antigo Testamento para acusar os fiéis, acusar os seguidores de Deus. E ele tinha acesso a essa presença por causa do pecado. O pecado dá legalidade a Satanás. O pecado dá autoridade para Satanás agir. Então é por isso que ele tinha autoridade para entrar no reino de Deus e fazer acusações contra os eleitos de Deus. Contudo, após a ascensão de Cristo, após a subida de Cristo aos céus, Satanás então é lançado fora, juntamente com os seus anjos. Ele perde esse poder de ser o acusador dos irmãos. E então ele se dirige à terra, e o texto do Apocalipse diz que ele vem à terra furioso, né? Ele vem furioso porque ele sabe que lhe resta pouco tempo, né? E que a sentença lhe havia sido dada na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus morreu ali pelos nossos pecados, né? Então, houve uma rebelião, ele conseguiu convencer, né, os seres espirituais, os anjos. Então, amados, nós estamos lidando com um ser espiritual que é astuto, que é inteligente, que é capaz de distorcer a verdade de tal maneira
que ele se torna vítima da situação e Deus então se torna um Deus mau, um Deus egoísta. Né? Ele é capaz de convencer pessoas acerca disso. E é por isso que os anjos o seguiram, e é por isso que existem muitas pessoas que acabam seguindo a Satanás, porque são convencidas pela doutrina satânica, né? Pela doutrina que Satanás espalhou na face da terra. Então a Bíblia faz menção, né, a Satanás e aos seus anjos. E aí surge uma outra pergunta, né, que eu fiz aí na nossa live. E a pergunta é a seguinte: será que os demônios descritos na Bíblia são anjos caídos? Porque as escrituras, né, conforme nós vimos aqui, né, a Bíblia fala de Satanás e seus anjos. Então, e por conta disso, né, pelo fato da Bíblia falar de Satanás e seus anjos, os demônios então são associados, né, aos anjos. Então, como a Bíblia fala de Satanás e seus anjos, e como a Bíblia fala que Satanás é o príncipe dos demônios, logo dá-se a entender que os demônios são anjos caídos, né? Que os demônios são os anjos que seguiram a Satanás, né? Então essa ideia surge por causa dessa associação, né? Uma vez que a Bíblia fala de Satanás e seus anjos, e uma vez que a Bíblia menciona os demônios, então existe essa associação, né? Essa conexão de que os demônios então seriam os anjos caídos. Contudo, é importante afirmar que a Bíblia Sagrada, em nenhum momento, ela afirma categoricamente que os demônios seriam anjos caídos. Né? Essa ideia de que os demônios são anjos caídos vem dessa associação. Entendeu? A Bíblia fala de Satanás e seus anjos. E a Bíblia menciona ali os demônios. Então se faz essa associação, essa conexão entre os demônios e os anjos caídos. Contudo, não existe nenhum versículo da Bíblia que afirme categoricamente que um demônio é um anjo caído, né? E por que eu estou afirmando isso, né? Porque, amados, os judeus dos dias de Jesus, eles tinham uma ideia um pouquinho diferente acerca da origem dos demônios, né? Então, os judeus dos dias de Jesus, eles entendiam que os demônios, né, não seriam os anjos caídos, mas seriam outros seres, né? Outros seres espirituais que estariam, sim, ligados a Satanás, né? Estariam ligados a Satanás e ligados aos anjos caídos, né? Contudo, os demônios seriam outros seres, né? Essa é a interpretação judaica acerca dos demônios. Então, amados, para que nós possamos entender, né, então, para os judeus, né, para o judaísmo, o que são os demônios? Qual é a natureza dos demônios? Qual é a essência dos demônios? Então, amados, para que a gente possa entender a crença judaica acerca da origem dos demônios, nós devemos abrir ali o livro de Judas, né, a epístola de Judas, que fica ali no finalzinho do Novo Testamento, né? Nós temos ali o livro do Apocalipse, né? Que é o último livro da Bíblia, e nós temos ali o livro de Judas, né? Esse livro de Judas aqui, esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, né? Não é o Judas que traiu o Senhor Jesus, mas é Judas, irmão do Senhor Jesus, né? Então o que Judas diz? Né? Então vamos entender essa questão aí, né? Essa interpretação judaica acerca da origem dos demônios. Então o livro de Judas nos diz ali no versículo 14, nos diz ali o seguinte, né? Judas 14, é apenas um capítulo o livro de Judas. Então o versículo 14 diz assim, né? Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, né? Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou acerca deles, né? Acerca dos falsos profetas, dos falsos mestres, acerca dos ímpios. Então Enoque diz: vejam,
o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então, o apóstolo Judas cita ali uma profecia de Enoque, né? Enoque profetiza a vinda do Senhor. O Senhor virá com os seus santos, né, com os anjos, e ele vem para julgar a terra, para julgar os ímpios, né, e estabelecer justiça, né, justiça sobre a terra. É isso que Judas diz. Né? Então, ele cita o personagem Enoque. Né? Ele diz que Enoque profetizou. Mas quem foi Enoque? Enoque, amados, foi um personagem bíblico. Né? O Enoque ele é citado ali no livro do Gênesis, no capítulo 5, verso 24. A palavra do Senhor nos diz lá, né, que Enoque andou com Deus e não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Né? Deus o tomou para si, Deus o arrebatou, né? Deus o levou ao céu. Então, o livro do Gênesis menciona Enoque. Né? O livro do Gênesis fala acerca de Enoque. Contudo, não fala sobre a história de Enoque. A história de Enoque não está contada no livro do Gênesis. Né? E essa profecia de Enoque, que é citada por Judas, ela também não aparece no livro do Gênesis. Né? O livro do Gênesis apenas diz que Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Mas o livro do Gênesis não fala sobre a história de Enoque, não conta sobre a vida dele, não registra essa profecia. Então, a pergunta que fica é a seguinte, né? Da onde é que vem a citação de Judas? Né? Judas menciona Enoque aqui, né? Que Enoque profetizou. A gente vê que o livro do Gênesis não fala, né, sobre a vida de Enoque, sobre a história de Enoque, não fala sobre a profecia de Enoque. Então, a pergunta que fica da onde é que vem essa citação de Judas? Da onde é que Judas está citando essa profecia que foi proferida por Enoque? Ora, amados, né, essa citação vem de um livro bem conhecido por todos os judeus dos dias de Jesus, que é o famoso livro de Enoque. Né? Então, havia esse livro, né, chamado o livro de Enoque, né, que é atribuído a Enoque. Contudo, né, esse livro não foi escrito por Enoque. Né? Possivelmente ele foi escrito aí por volta de 200 a 300 anos antes de Jesus. Né? Então esse livro circulava ali entre os judeus, esse livro circulava ali entre os primeiros cristãos. Esse livro não é considerado um livro canônico, ele não foi inserido nas escrituras, ele não é considerado inspirado tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. Mas esse livro, ele é importante. Por que esse livro é importante? Porque ele consegue reunir as tradições orais, né, as tradições verbais que foram passadas de geração em geração acerca do personagem Enoque. Então esse livro ele conseguiu agrupar as tradições orais que foram passadas de geração em geração acerca do personagem Enoque. Então não é um livro inspirado, né, porque não foi escrito por Enoque, né, mas era um livro que era estudado, que era lido pelos judeus e pelos cristãos primitivos. Né, porque ele reunia as tradições orais acerca da pessoa de Enoque. Então é por isso que Judas cita o livro de Enoque. Não é porque o livro seja inspirado, é porque o livro contém verdades, contém né, o ajuntamento das tradições orais acerca da pessoa de Enoque. Então ele cita essa profecia, né, que Enoque profetizou a vinda do Senhor, que o Senhor viria com seus anjos, que o Senhor viria para trazer, né, juízo sobre a terra. E o interessante, amados, é que o livro de Judas, ele também menciona um episódio bem interessante. Né? O livro de Judas nos diz ali no verso 6. O verso 6 de Judas é muito interessante,
porque ele menciona anjos que não guardaram a sua posição. Ele diz ali no verso 6, e quanto aos anjos que não guardaram e quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas que abandonaram a sua própria morada, ele, Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Então o apóstolo Judas, irmão do Senhor, ele menciona anjos que abandonaram a sua morada, abandonaram a sua dimensão e estão presos no abismo, né? Estão presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E o interessante é que o apóstolo Pedro, né, menciona também o mesmo episódio, ali na segunda carta de Pedro, né, no capítulo 2, né, 2 Pedro 2, verso 4. O apóstolo Pedro menciona os mesmos anjos citados por Judas. Então o apóstolo Pedro diz, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, ou lançou-os no Tártaro, que seria a palavra original, né? O Tártaro seria o abismo, né? Um local de prisão. Então, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no Tártaro, prendendo-os em abismos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Judas, eles fazem menção a anjos que pecaram. Anjos que abandonaram a sua dimensão e que estão ali presos, né, com algemas eternas, aguardando então o juízo, né, o juízo divino, o juízo de Deus. A pergunta que fica é a seguinte, amados. Quem são esses anjos aí mencionados por Pedro e Judas? Né, eles mencionam anjos que pecaram. E a pergunta que nós devemos fazer é, quem são esses anjos que pecaram? Que pecado foi esse? E por que estão presos em algemas eternas? Alguém poderia dizer, não, mas esses anjos aqui é uma referência a Satanás e os seus anjos. Eles estão lá no inferno fazendo a festa. Né? Porque existe essa ideia popular de que o diabo é o rei do inferno, que o inferno é a casa do diabo. Né? Então muita gente pode até argumentar, dizer, não, esses anjos que estão lá presos no inferno, né, no Tártaro, nessa dimensão de prisão, é Satanás e os seus anjos, porque lá é a casa deles. Só que não é verdade, amados, porque Satanás está solto no planeta Terra. Satanás está ativo no planeta Terra. Satanás e os seus anjos, conforme o próprio Jesus menciona lá em Mateus 25. Né? Jesus diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e ele vai ser lançado lá, né, no lago de fogo, né, logo após o julgamento final. Então os anjos que Pedro e Judas estão citando aqui não são os anjos, não é Satanás e seus anjos, amado. Então, que anjos são esses que Pedro e Judas citam? Então, amados, fica claro, né? Fica claro que Pedro e Judas estão fazendo uso da tradição oral que está contida no livro de Enoque. Tradição essa que foi passada de geração em geração e que foi reunida e agrupada em um livro. Livro esse que não era inspirado por Deus, mas que era um livro que continha verdades espirituais. Né? Tanto é que Pedro e Judas citam o livro de Enoque. Então esses anjos que pecaram aqui e que estão presos, né? Pedro e Judas citam o livro de Enoque. E segundo o livro de Enoque, esses anjos que pecaram e que agora estão presos em algemas eternas são os filhos de Deus que são descritos ali em Gênesis no capítulo 6. Né? Eu vou aqui abrir para ler, né? Gênesis capítulo 6. Né? Que seriam aí os anjos que estão aprisionados. Né? E por que eles estão aprisionados? Né? Qual foi o pecado que eles cometeram que fez com que Deus ficasse profundamente irado ao ponto de prendê-los ali no abismo? Então o livro de Enoque, né, que é citado por Pedro e Judas,
ele afirma que esses anjos que pecaram são os anjos descritos ali em Gênesis, no capítulo 6, do verso 1 ao 4. E a palavra do Senhor diz ali em Gênesis 6, né? Que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, verso 2, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. E a palavra do Senhor diz ali no verso 4, que naqueles dias havia nefilins na terra. Né? Em outras versões diz, havia gigantes. Né? Mas a palavra no hebraico é nefilins. Né? A palavra nefilim significa os caídos, aqueles que caíram, né? Aqueles que foram lançados ao chão. Né? Porque esses nefilins, eles receberam um juízo da parte de Deus, amados. Um juízo especial. É por isso que esses seres que nasceram dessa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens são chamados de os caídos, os nefilins, porque eles receberam um juízo especial da parte de Deus. Então a palavra do Senhor diz que naqueles dias havia nefilins na terra. E também depois. Ou seja, não só havia nefilins na era pré-diluviana, antes do dilúvio, mas também depois. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então o livro de Enoque nos diz, amados, que os filhos de Deus, que são descritos aqui em Gênesis, são anjos que abandonaram a sua dimensão. Né? Abandonaram a sua morada, sentiram um desejo sexual pelas mulheres. E eles acabaram, então, abandonando a sua dimensão, se misturaram com elas, e essa mistura, essa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, fez com que surgisse na terra uma criatura estranha, uma criatura anômala, né? Fez com que surgisse um ser, né, que era alterado geneticamente, né? Porque os nefilins, eles eram os gigantes contidos, relatados na palavra, né? Embora o termo nefilim não signifique gigantes, mas havia nefilins que eram gigantes, né? E poderia haver outros tipos de nefilins, não só gigantes, mas é possível que foi produzido aí uma série de alterações genéticas. O gigantismo seria apenas um deles. Então havia nefilins na terra. E esses eram homens poderosos, homens famosos, né, que dominaram todo o mundo antigo. Então esse teria sido o pecado que esses anjos cometeram. Eles se misturaram com as mulheres. Eles geraram uma raça híbrida na terra. E é por isso que Pedro e Judas diz que os anjos que pecaram foram lançados no abismo, em algemas eternas. Né? Eles estão lá aprisionados, aguardando o juízo do último dia. Então, amados, e é interessante falar também que todas as culturas da Terra mencionam esse fato. A gente vê, por exemplo, entre os gregos, entre os romanos, né, entre os astecas, os maias, os incas, os egípcios, né, todos esses povos têm a crença de que os seus deuses desceram do céu, né, e esses seres acabaram gerando na Terra os famosos semideuses. Né? A mitologia grega, por exemplo, né, que, ao meu ver, é um eco distorcido de Gênesis 6, né, a mitologia grega fala lá dos deuses gregos, né, que têm relações com mulheres, que geram os semideuses. Então, quem aqui nunca ouviu falar de Hércules? Né? O que é o Hércules? O Hércules é um nefilim, só que é um nefilim na versão grega, entendeu? Uma versão distorcida dos fatos. Né? Mas a palavra de Deus menciona. Então, amados, o livro de Enoque menciona, né, que os anjos abandonaram a sua dimensão e tiveram contato sexual com as mulheres. Nascem então os nefilins. E segundo o livro de Enoque, esses nefilins aqui, irmãos, eram homens maus. Eles eram violentos.
Eles dominaram a terra e eles começaram a matar, a devorar, a comer a carne e o sangue, tanto de homens como de animais. Então eram homens perversos, né? Eram tiranos que estavam sobre a face da terra. E a palavra, e o livro de Enoque, né, nos diz o seguinte, amados. O livro de Enoque diz que esses nefilins violentos, né, que matavam homens e mulheres, que comiam a carne e bebiam o sangue das suas vítimas, esses homens recebem um juízo da parte de Deus. E o livro de Enoque nos diz que ao morrerem os espíritos dos nefilins se tornariam espíritos imundos, a vagar por sobre a terra, à procura de corpos para possuir. Então é isso que o livro de Enoque diz. O livro de Enoque diz que os nefilins, ao morrerem, os seus espíritos se tornariam os espíritos maus, que estariam por sobre a face da terra. Espíritos esses que estariam sedentos para possuir corpos. E o livro de Enoque diz ali no capítulo 5, eu vou estar fazendo uma citação do livro aqui aos amados, né, só para poder contextualizar o que eu estou dizendo, né, abrir o livro lá e ler, né, porque lá menciona isso. Então, olhem só que coisa interessante que esse livro diz. O livro diz, né, o livro de Enoque diz, agora os gigantes ou os nefilins que têm nascido de espírito e carne, ou seja, os gigantes, os nefilins que nasceram dessa união entre o espírito e a carne, entre os seres angelicais e as mulheres da terra, eles serão chamados sobre a terra de maus espíritos. E na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão da sua carne. Ou seja, quando eles morrerem, os espíritos maus espíritos procederiam da sua carne. Porque eles foram criados de cima dos santos sentinelas, dos anjos. Eles foram criados de cima dos santos sentinelas. Dos santos sentinelas foi o seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos, eles serão sobre a terra. E espíritos da maldade, eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu. Mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, né? Ou seja, os nascidos da terra. O texto então prossegue dizendo que os espíritos dos gigantes serão semelhantes a nuvens. Olha só que coisa terrível, serão semelhantes a nuvens. Né? Você já chegou a ver uma nuvem de gafanhotos, por exemplo? Que coisa terrível. Então, os espíritos dos gigantes serão semelhantes a nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem e contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão, e terão sede, e se esconderão, e se levantarão contra os filhos dos homens, e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Então é isso, amados, que fala o livro de Enoque. O livro de Enoque diz que os nefilins, ao morrerem, receberam uma sentença divina de serem espíritos maus por sobre a face da terra. Então, como eles são seres híbridos, como eles são seres tanto angelicais como humanos, como é um ser híbrido, né, eles então permaneceriam na terra, não estariam no céu, porque foram gerados da terra, mas também não iriam para o mundo dos mortos, porque eles têm uma essência, né, uma natureza angelical também. Então, segundo o que diz o livro de Enoque, esses espíritos estariam aí agindo na terra, e segundo os judeus dos dias de Jesus, né, segundo o judaísmo dos dias de Jesus, os demônios que estavam ali atormentando as pessoas e que estavam ali possuindo as pessoas seriam os espíritos dos nefilins. Então é isso que o livro de Enoque diz, né? E essa era a crença majoritária do judaísmo dos dias de Jesus,
né? Então os judeus dos dias de Jesus criam que os demônios que estavam possuindo pessoas e atormentando a vida de pessoas, esses eram os espíritos dos nefilins, né? Que receberam essa sentença divina de serem espíritos maus por sobre a face da terra, à procura de corpos para possuir. E o interessante, amados, é que o livro de Enoque menciona, né, que eles, né, eles seriam seres insaciáveis, porque seriam seres que teriam sede, que teriam fome, eles não se satisfazem, eles estariam em lugares desertos. E o interessante é que quando Jesus menciona, né, algo interessante, Jesus diz que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele vaga por locais desertos, à procura de um lugar de descanso. E quando ele não acha um lugar de descanso, ele volta. Ele volta, né, para a casa dele, para o corpo da pessoa. E se ele encontra a casa ornamentada, bem bonitinha, mas se não tem luz ali dentro, se Deus não está dentro daquela vida, ele volta. E ele traz mais 7 para habitar naquela pessoa. Então esse comportamento dos demônios se assemelha um pouco, né, com aquilo que Enoque diz acerca eles são seres insaciáveis, né, que estão aí na terra oprimindo, matando, né, e estão aí a serviço do grande dragão que é Satanás. Então, amados, essa é a ideia, né, que era propagada nos dias de Jesus. Mas a pergunta que fica é a seguinte, né? A pergunta que para nós, que nos interessa, é a seguinte: o Novo Testamento valida a interpretação judaica acerca da origem dos demônios? Né? Será que o Novo Testamento valida essa crença judaica? Irmãos, nós temos que afirmar algumas coisas. Em primeiro lugar, né, de fato, o Novo Testamento não valida essa crença. Né? Você não vai encontrar nenhuma menção do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que confirme essa crença. Mas também existe algo interessante. É que o Novo Testamento não nega isso. O Novo Testamento não valida a crença judaica acerca da origem dos demônios, mas também não a nega. E aqui é que está o ponto, né? O Novo Testamento permanece neutro acerca dessa questão. Né? O Novo Testamento não confirma, mas também não nega. Mas o fato interessante, amados, é que essa era a crença dos dias de Jesus. Era a crença majoritária. E o que eu acho interessante é que os autores do Novo Testamento, eles não corrigem isso. Porque se essa fosse uma ideia equivocada, por que os autores do Novo Testamento não corrigem esse equívoco? Não corrigem esse erro? Então parece-me, amados, né? Aqui é uma suposição, é uma conjectura, mas parece-me que o fato dos autores do Novo Testamento não combaterem essa ideia, parece-me que os autores do Novo Testamento, é possível que eles crescem assim. É possível que os autores do Novo Testamento crescem nessa interpretação judaica. Até porque eram judeus e o Novo Testamento foi produzido em um ambiente judaico. Então é possível que os autores do Novo Testamento pensassem assim. Tanto é que eles citam. O Novo Testamento cita, tanto diretamente quanto indiretamente, o livro de Enoque. Então, concluindo essa parte, o Novo Testamento não confirma, mas ele também não nega. E eu acho interessante o fato dele não negar, porque essa era a crença majoritária dos dias de Jesus, né? Os apóstolos conviviam com essa crença, os cristãos primitivos conviviam com essa crença, e você não vê essa crença sendo combatida. Né? Sendo que os próprios autores do Novo Testamento citam o livro de Enoque. Então parece-me que eles validam essa afirmação de que os demônios que estavam possuindo as pessoas nos dias de Jesus eram os espíritos dos nefilins. Ou pelo menos eles seriam uma parte dos demônios. Porque a minha crença pessoal, amados, né, eu pessoalmente creio, né, isso aqui é uma crença minha, né, é o que eu penso acerca do assunto. Eu pessoalmente creio que os demônios, eles são tanto anjos caídos, tanto quanto os espíritos dos nefilins.
né? É o que eu penso a respeito, porque Jesus afirmou que existem castas e castas. Jesus afirmou que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Isso significa que existem castas que não precisam de jejum e oração. Basta dizer, em nome de Jesus, sai. Então existem demônios e demônios. É o que Jesus afirma. E o apóstolo Paulo, em Efésios 6, parece-me que ele diferencia os poderes. Porque ele menciona, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Então parece-me que há uma distinção entre principado e potestade, né? Não me parecem ser termos sinônimos. E ele continua, né, que a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então parece-me que o apóstolo Paulo ele faz uma distinção entre demônios e demônios, entre principados e potestades, dominadores e hostes. Parece-me que há uma distinção em relação a isso. Então a minha opinião pessoal em relação a isso é que os demônios eles estão divididos em várias categorias, existem vários tipos de demônios. Satanás é o chefe, ele é o maioral, é ele quem coordena, ele tem um exército com ele, e existe ali uma distinção, existem distinções de demônios. Então existem demônios e demônios. Então, na minha compreensão, os demônios são tanto anjos caídos, tanto quanto existem esses aí que são os inferiores, que seriam os espíritos dos nefilins, que estariam à procura de corpos para possuir. Então, na live anterior, eu tinha falado sobre o Gadareno. Né? O Gadareno, aquele homem possesso que habitava no cemitério, que se cortava, que se feria. Jesus pergunta para ele, qual é o teu nome? E qual é a resposta daquele homem? Meu nome é Legião, porque somos muitos. E uma legião nos dias de Jesus, amados, equivaleria a cerca de 6.000 soldados romanos. Então, se a gente tomar essa expressão ao pé da letra, a gente é obrigado a crer que havia ali naquele homem cerca de 6.000 demônios. Mas eu fico me perguntando, será que aqueles demônios que estavam possuindo o Gadareno, será que eram anjos caídos? Ou será que eram essa casta mais inferior, os espíritos dos nefilins? Porque os anjos, sejam eles do bem ou do mal, eles são seres superiores. Eles são seres muito fortes, muito poderosos. Então eu tenho dificuldade de crer que ali havia cerca de 6.000 anjos ali. Eu tenho uma certa dificuldade. Para mim parece-me mais crível pensar que aquele homem estava possuído ali por uma legião de demônios inferiores. E esses demônios inferiores seriam esses aí, esses nefilins que estariam na terra, cujos espíritos estariam incansavelmente à procura de corpos para possuir, até porque eles eram seres humanos. Então isso explicaria essa fixação em possuir corpos de seres humanos, porque eles foram seres humanos e receberam esse juízo da parte de Deus. Então essa é a minha crença, é o que eu penso a respeito. E eu finalizo aqui, né? Eu finalizo essa live que já está um pouco grande. Esse aqui é um assunto extenso, amados. Né? Não dá, eu estou tentando resumi-lo ao máximo. Mas para finalizar, né, eu faço uma última pergunta, né? Será que nós teríamos que rever a nossa teologia acerca da origem dos demônios? Será que nós, cristãos, né, pastores, diáconos, obreiros, teólogos, será que nós teríamos que rever a nossa teologia acerca do assunto? O assunto acerca da origem dos demônios? Então, amados, se a visão judaica estiver correta, né, se a visão judaica realmente é a visão bíblica da coisa, então, amados, eu creio que sim. Se isso for a verdade, então nós temos que rever a nossa teologia. Nós temos que ter essa humildade de rever. Porque muita coisa que nos foi ensinada, muita coisa que nos foi passada é fruto de tradição.
é fruto da tradição, tanto ela católica, tanto protestante. A gente herdou muita coisa das tradições. E muitas vezes a gente interpreta as Escrituras à luz das tradições que nos foram passadas. Muitas vezes a gente não examina o ambiente histórico aonde o Novo Testamento foi produzido. Então, amados, eu penso que nós devemos manter a nossa mente aberta em relação à verdade. Então, os nossos dogmas, os nossos dogmas denominacionais, sejam eles batistas, sejam eles presbiterianos, sejam eles assembleanos, sejam eles metodistas ou qualquer outra denominação, os nossos dogmas denominacionais não podem estar acima da verdade da palavra de Deus. Os nossos dogmas devem ser analisados à luz do ensino da palavra de Deus, e não o contrário. Entende? Então a gente tem que interpretar as Escrituras não à luz dos nossos dogmas, não à luz do que a gente pensa, não à luz do que nos foi passado. A gente tem que examinar as Escrituras à luz do ambiente histórico. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: como é que os primeiros cristãos, como é que os primeiros leitores das cartas, dos evangelhos, como é que eles interpretavam as coisas? Qual era a visão de mundo que eles tinham? É a partir disso que nós devemos fazer a nossa teologia e a nossa interpretação pessoal. Então eu entendo, amados, que a nossa teologia, a gente precisa ter a mente aberta para poder rever alguns dogmas e algumas tradições que nos foram passadas. A gente não deve fechar a nossa mente, mas nós devemos ter a mente aberta em relação à verdade acerca da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu vou estar finalizando essa live, com uma oração. Essa live ficará gravada, para aqueles irmãos que quiserem assistir posteriormente. E o desejo do meu coração é que o Senhor possa abençoar a sua vida e a vida da sua família, Então eu vou estar orando, finalizando, agradecendo ao Senhor, por essa oportunidade, e que você examine, à luz da palavra de Deus, tudo aquilo que foi falado aqui nessa live. Amém? Então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que eu estou tendo aqui de expor a Tua palavra a esses amados irmãos e àqueles que estarão assistindo a esta live, Senhor. E eu peço a Deus que a Tua palavra possa nos iluminar, que o Senhor possa nos conduzir em toda a verdade, que o Senhor possa quebrar, ó Deus, a dureza do nosso coração e que a gente sempre mantenha a nossa mente aberta em relação à verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Abençoa cada um dos amados que estão aqui, concede-lhes, ó Pai, um final de semana abençoado, cheio de alegria, cheio de paz, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, que o Senhor possa nos trazer livramento, que o Senhor nos livre de toda ação do inimigo, Senhor, que o Senhor possa nos livrar dessa enfermidade, dessa peste que está assolando a terra, que é o coronavírus. Ó Pai, nós oramos para que esse tempo passe, oramos para que os enfermos possam ser curados. Ó Deus, que venham novos tempos de refrigério da parte do Senhor para nós. E nos abençoa, Pai, nos concede uma noite abençoada, um sono reparador. E fica conosco, Senhor. Nós oramos que assim seja, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz, queridos. Que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus.